Oi, pessoal, eu prometi voltar aqui para falar sobre esses problemas gástricos, tá? E eu quero começar esse vídeo falando que o omeprazol, ele não é um vilão em todos os casos, tá? Ele é um grande vilão quando ele é usado assim indiscriminadamente, a longo prazo, sem acompanhamento médico, né? Muitas pessoas aí usando a vida inteira, enfim. O omeprazol ele tem a sua utilidade em casos muito específicos, muito pontuais, né? Vamos supor que você descobre uma úlcera gástrica, né, quase perfurando o seu estômago. Então é algo muito perigoso. Então você vai precisar tomar um omeprazol ou outros similares, né, num período até que essa úlcera cicatrize. Só que é imprescindível você descobrir por que surgiu essa úlcera, tá? Então tem que tratar na raiz, né? E muitas vezes as pessoas acham, não sei, deu um revertério no meu estômago, ele ficou ácido demais e agora eu vou ter que ficar tomando omeprazol. Não, não existe isso, tá? Existe uma doença muito rara, mas é muito rara mesmo, que faz com que isso aconteça. Então, a maioria dos casos não é esse o problema. Muitas vezes é bactéria mesmo que está causando úlcera. E mesmo que você tome um omeprazol, isso não impede a formação da úlcera. Isso só anestesia, tá? Mas se a bactéria está lá, ela vai causar úlcera mesmo assim. Aliás, com mais potência ainda, porque você está abrindo espaço para ela ficar bem à vontade no seu estômago e provocar várias coisas, inclusive úlcera, câncer e tudo mais, né? Bom, mas eu queria falar sobre a minha abordagem nas diferentes situações em que acontece isso com o estômago, tá? Então, vamos começar. Quais seriam as principais razões? Muitas vezes a pessoa está tomando omeprazol, indicado pelo médico, porque a pessoa está tomando um outro medicamento que pode causar úlcera. Então, olha como é essa medicina alopática, né? Você tem que tomar um medicamento X, só que esse medicamento tem efeito colateral, então você tem que tomar um omeprazol ou alguma coisa semelhante para proteger o seu estômago. Bom, nesse caso, primeira coisa que eu vou falar com esse paciente é: será que você realmente precisa tomar esse medicamento a vida inteira? Se é um medicamento também pontual, que você vai tomar por poucos meses, então tudo bem, né? Você tomar um omeprazol. Mas nesse caso é muito melhor você tomar um antiácido do que um omeprazol, tá? Eles são medicamentos diferentes. E o antiácido vai causar menos danos do que o omeprazol, tá? Então já começa aí o erro, né? Para quem está tomando omeprazol por causa de outro medicamento. Não é por aí, tá? Então, se você está tomando um medicamento que pode causar úlcera por um curto período, ok, toma lá o antiácido e tal, protege seu estômago, depois você para com aquele medicamento e está tudo certo. Mas tem alguns medicamentos que são indicados para a vida toda, né? E esse é uma grande cilada. Essa é uma grande cilada. Então, a primeira coisa que eu vou conversar com esse paciente é se ele realmente precisa tomar esse medicamento a vida toda. Vou pedir para que ele procure outras opiniões médicas, de preferência médicos da medicina integrativa, que olha o corpo como um todo, né? Ou pode ser também um médico homeopata, pode ser da antroposofia, da medicina chinesa, ayurvédica, médicos que têm uma visão mais ampla, né, sobre a saúde, mais integrada, que sempre procuram recursos naturais para tratar, né, em primeiro lugar, né, e associado com o nutricionista, porque a nutrição perpassa tudo isso. A nutrição é que vai ajudar com a sua recuperação, que vai ajudar a ajustar muita coisa em termos de saúde no seu corpo. Então, a primeira coisa eu teria uma conversa como essa, né, com esse paciente, para avaliar, tentar buscar outras alternativas, tentar corrigir ao máximo pela nutrição e tudo mais, porque senão você cai naquela cilada, como essa minha paciente que eu citei no vídeo anterior, tá? O que estava acontecendo? Tomando omeprazol a vida inteira, com várias deficiências nutricionais, aí estava começando a sentir formigamento nas pontas dos dedos, da mão, dos pés. Aí você vai num médico neurologista, aí o neurologista te indica um medicamento que vai atuar no seu sistema nervoso central, porque ele está chutando que ela tem uma síndrome, aliás, uma artrite reumatoide, uma doença autoimune, e num dos exames dela aparece no FAN, né, que é um marcador para doenças autoimunes, aparece reagente. Então, talvez ele associou, e aí já dá um medicamento desses, né, que vai mexer no sistema nervoso central, que é também indicado para artrite reumatoide e tudo mais. Só que, né, não está olhando o lado da nutrição nesse caso, né? Por quê? Quando ela está com a baixa de minerais,
de B12, principalmente, B9, não está assimilando direito os aminoácidos, né? Os neurotransmissores precisam muito de aminoácidos, né? A B12 vai causar essa sensação nas extremidades, né? De formigamento, um pouco de dor. Né? E nada disso foi olhado, já foi indicado um medicamento. Então a pessoa cai nessa cilada, começa a sentir um sintoma aqui, vai lá no médico, ele indica o medicamento. Aí a homocisteína dela com certeza deve estar alta, eu ainda não vi esses exames, mas se está com a B12 baixa, B9 baixa, B6 baixa, muito provável que esteja. Então a homocisteína vai aumentar, e aí é risco cardiovascular, risco de AVC. Aí vai no cardiologista, vai dar um remédio para o coração, algum outro para afinar o sangue, para não ter AVC, e ninguém está olhando a questão nutricional. E em cada médico que ela for para resolver cada sintoma que ela está tendo, só porque ela não está assimilando direito esses nutrientes, ela vai ganhar um medicamento. E aí é um medicamento atrás do outro, e aí um outro para sanar um pouco os efeitos colaterais do anterior, e por aí vai, você entra numa cilada sem fim, né, num ciclo de medicamento, medicamento e doença, doença, e ninguém está olhando o básico, né, o básico. Sabia que a artrite reumatoide muitas vezes é por causa de uma ameba? E aquilo que eu falei no outro vídeo, você está com seu suco gástrico ali, uma piscininha super alcalina. Então, parasita passa e vai para o seu sistema. Né? Então, olha quanta coisa, né? Então, a gente precisa fazer esse pente fino primeiro, entender a doença, entender os sintomas, correlacionar com tudo isso, correlacionar com a nutrição, ver mais profundamente os marcadores. Né? Nos exames que ela fez não tinha marcador inflamatório, né? De homocisteína, proteína C reativa, um monte de marcadores importantes, né, para a gente ver o que está acontecendo no sistema dela, né, e outras vitaminas, minerais, não tinha nada disso nos exames dela, nem o médico pediu, né. Então, quando se trata de um medicamento, a gente tem que, né, aprofundar mais a questão toda e tentar resolver essa doença que a pessoa tem de outras formas, da maneira mais natural possível e sempre associado à nutrição, tá? Bom, outras causas, né, desse desconforto, de refluxo e tudo mais. Como eu falei no vídeo anterior, tem a hérnia de hiato, e aí eu já passei lá as maneiras da gente resolver uma hérnia de hiato, né? E tem também um refluxo ácido por conta de uma dieta ruim, né? Muito industrializada, muita carne, muitos alimentos alergênicos como glúten, laticínios, né? Então a gente tem que ver toda a dieta da pessoa, ajustar tudo isso, né? Para tentar melhorar essa situação de refluxo. E pode ter bactérias como a H. pylori, né? A H. pylori vai causar isso também. Então, precisa tratar a H. pylori. E para tratar a H. pylori, eu particularmente não boto muita fé no coquetel de antibióticos, porque essa bactéria, ela é resistente a antibiótico, né? Então, aí já viu, né? Você ataca ela com antibiótico, dali a pouco ela volta e volta mais fortalecida ainda. Então eu já gravei um vídeo aqui, né, se você procurar ali nos meus posts, já gravei um vídeo sobre tratamentos alternativos, né, naturais para H. pylori. Então tem uma série de tinturas, tem alimentos, muitas coisas que podem ser feitas para acabar, né, com essa bactéria. Aí tem só mais uma das razões, né, da gente ter um suco gástrico muito eficiente, às vezes é a idade. Como eu falei no outro vídeo, depois dos 60 anos a gente perde 75% dessa potência ácida do estômago. E aí como que a gente corrige? Cloridrato de betaína, né, uma coisa que tem que ir ajustando aos pouquinhos, né, não pode já ir tomando uma dose muito alta. Pepsina, enzimas digestivas, uma dieta mais favorável à digestão, né, trazer temperos que ajudam na digestão, como o gengibre, o cominho, né, estimular a acidez gástrica com alimentos amargos, né, de repente uns 15 minutos antes das refeições, tomar um chazinho amargo, ou então uma tintura de alguma planta amarga, né, então tem várias coisinhas assim naturais que dá para ir fazendo para melhorar esse quadro, uma pessoa que já está com uma idade mais avançada, então ela precisa prestar atenção nisso, né, muitas vezes ela não percebe que isso está acontecendo no corpo dela, que ela não está digerindo bem os alimentos, então por isso que a anamnese é muito importante,
né, fazer um exame cropológico funcional para ver como que ela está digerindo os alimentos, se não está saindo alimentos que não estão sendo bem quebrados, então a gente já sabe que tem um problema digestório aí, né, que precisa ser corrigido, e por aí vai. Então é isso. Espero ter ajudado a quem me perguntou, me pediu essas dicas, e precisando de mais alguma coisa, fale comigo no particular, tá bom? Um abraço.